Um Lugar Silencioso, 5 de abril nos cinemas. Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para continuarmos a nossa playlist de 50 bilhões de fatos sobre Le Tio Spooky. Essa é uma playlist que todo mundo fica, Tio Spooky, pelo amor de Deus, continua. Mas temos muitas coisas, muitas playlists para tocar e obviamente esta a gente vai pouco a pouco colocando esses conceitos, conteúdos, essas informações da história do Tio Spooky para que vocês possam entender o que aconteceu ao longo da minha jornada espiritual. Claro, 50 bilhões de fatos, haja fatos, não é mesmo? É para vocês realmente verem como era nos anos 80, como era a vida, o que acontecia, o que nós tínhamos de recursos sobre a espiritualidade, o que realmente poderia salvar a nossa pele naquela época, porque nós não tínhamos nada. Bom, vamos relembrar o capítulo, o último que eu postei no canal, que foi realmente uma pessoa que eu conheci durante uma partida de basquete num clube e que tinha uma habilidade que eu desconhecia completamente. Era uma habilidade que, aos meus olhos, era assustador. E é muito engraçado porque muitos jovens do meu canal falam: poxa, Tio Spook, eu queria ver, eu queria sentir, meu Deus do céu, eu queria soltar Hadouken com as mãos, eu queria levitar, eu gostaria de ver pensamentos, escutar coisas e não sei o quê. E naquela época a gente queria era ficar longe disso. Mas hoje os meninos querem tudo, querem sentir, querem vivenciar, querem ter e tudo mais, e naquela época não. Naquela época nós queríamos ficar longe de problemas, só queríamos existir tranquilamente. Eu acho que a pior preocupação que nós tínhamos era: meu Deus do céu, eu vou passar na escola pro meu pai não ficar bravo ou não, eu queria passar de ano e olha lá. Bom, a menina que realmente eu havia conhecido, e eu não vou entrar em detalhes sobre quem era essa pessoa, mas ela se assustou com a casa. Na hora que ela começou a frequentar a minha casa, obviamente ela se deparou com coisas que ela via, mas que eu não via, eu não sentia, eu não tinha a menor noção. Quer dizer, ao longo das noites, obviamente, eu sentia, mas constantemente eu não tinha essa habilidade. Eu tinha mais habilidade de sentir, de ver, enquanto eu dormia. Mas, de novo, essa questão de ver, de sentir, ela é muito relativa, principalmente em certas idades. Então existia realmente períodos da minha vida que eu tinha um contato maior e outros períodos que o contato era menor. E em alguns períodos eu não via nada e outros eu via tudo. Quer dizer, eu tinha um controle ou era esporádico ou era uma questão da minha idade? Seria uma idade um fator delimitador para poder ver coisas, sentir coisas, poder interagir com o mundo espiritual? Aparentemente sim. Eu não tinha outro contato, eu não tinha outras vivências a não ser essas experiências dentro da minha casa. Fora, eu não tinha. Então, era complicado. Na casa dos amigos, por exemplo, que eu ia para jogar videogame, para jogar bola, para me divertir, na casa dos amigos da escola, eu não via nada, eu não sentia nada. Eu queria me divertir, queria jogar videogame, eu queria poder brincar com os meus amigos. A gente brincava de He-Man, de comandos em ação, brincávamos de coisas saudáveis. Naquela época nós tínhamos muitos brinquedos legais, mas hoje as pessoas se trancam para jogar um PlayStation 4, um Xbox One. Nós não tínhamos isso naquela época. O único videogame que nós tínhamos era o Atari, o Nintendo, o primeiro Nintendo que saiu, que foram os videogames mais bambambãs para a gente poder se divertir. Mas dentro daquela casa, aquela menina realmente desmaiou. Ela apagou quando desceu os últimos degraus daquela escada e aquilo me deixou muito assustado. Até hoje a lembrança disso me deixa assustado porque a grandiosidade desse fato era igual a um filme de terror que você vê hoje em dia. Como aquilo poderia derrubar uma pessoa? Será que ela foi atacada? Bom, não é um ataque espiritual. Depois eu entendi como funcionava o processo, mas a energia dela praticamente foi sugada. Ela foi sugada e acabou desmaiando por um certo período de tempo por meio daquela ausência de energia. Eu acabei perdendo o contato depois de algum tempo com essa pessoa. Ela se afastou.
ela ficou com medo da minha casa, ela ficou com medo de saber o que poderia realmente estar acontecendo e se ausentou durante um período. Eu não descia naquela sala, eu fiquei realmente com medo. Eu fiquei com medo do que poderia encontrar naquela sala, o que poderia me atacar, o que poderia estar habitando a casa. Mas o interessante é que, como a casa tinha 2 andares, era como se nós habitássemos a parte de cima e certas criaturas frequentassem a casa ou habitassem a minha casa na região de baixo. Então a minha casa ficou um acúmulo de energia bem curioso. A energia de baixo era mais densa, mais agressiva e com ponto de interrogação, porque a maioria das pessoas que desciam naquela sala se sentiam observados, se sentiam arrepiados, arrepios estranhos no corpo, sensações estranhas, percepções estranhas. E isso incomodava as visitas, incomodava os amigos que iam de repente do meu irmão, ou do meu pai, ou da minha mãe, amigos, até mesmo parentes que às vezes nos vinham visitar, eles se sentiam incomodados naquela sala. E a sala era praticamente uma simples sala de estar que você tem na sua casa para receber visitas. Eram 2 salas conjugadas, uma salinha de TV e 2 salas onde nós tínhamos sofás e poltronas para as pessoas sentarem, alguns quadros na parede. A casa não tinha piscina, era um enorme jardim, não era um enorme, né? Para quando nós éramos crianças era um enorme, mas hoje a gente percebe que o jardim era muito pequeno, nenhuma piscina poderia ser feita lá. Eu brincava, dizia que nadava na grama, né? Todo mundo nadava numa piscina, eu nadava na grama. Bom, mas com o tempo acabei me afastando, essa menina foi seguir a vida dela, eu acabei seguindo a minha. E acabei conhecendo pessoas novas, fiz amizade com os vizinhos novos, a gente tinha um grupo muito legal de pessoas na rua que nós brincávamos muito de BMX, calói, carrinho de rolemã, nós descíamos a rua brincando, tinha aquela rixa entre as ruas, a rua de cima versus a rua de baixo, tinha a guerra de mamona, eles faziam clubinhos, né? Eu achava meio estranho o clubinho naquela época, mas existia o clubinho dos menininhos da rua de cima contra a rua de baixo e tudo mais. Eu me lembro que a casa do meu vizinho do lado, dos alemães, que eu já comentei em vídeo, era uma das casas mais assustadoras da rua. A rua ela era praticamente deserta e as casas foram surgindo ao longo do tempo e os vizinhos foram aparecendo. A casa do lado era uma casa amarela, muito escura, mas muito escura mesmo. A arquitetura dela era uma arquitetura clássica de uma casa, mas toda amarela. E você não via a iluminação dentro, era totalmente escura. E era curioso porque pelas janelas dava para perceber que existiam adegas. Com o tempo, nós acabamos fazendo amizade com esses vizinhos, que eram um grupo de alemães que viviam dentro dessa casa. E uma ideia que era interessante, que até a minha mãe na época ela instigava, era o fato de nós termos que fazer amizade com os vizinhos, até mesmo para melhorar o relacionamento na rua. E eu não sei se minha mãe gostava realmente de fazer amizade com os vizinhos ou achava que a política da boa vizinhança era necessário. Mas nós fizemos amizade com os vizinhos. Era engraçado porque eram 2 meninos. Esses meninos, eles não falavam muito bem português, eles falavam realmente só alemão. A mãe era alemão o dia inteiro, ela não falava português, eles estudavam numa escola bilíngue que falava alemão e português, para ver se aprendiam também português, né? Mas engraçado que eles não faziam muita questão, não. Eles não faziam muita questão de aprender português, eles queriam sempre falar o alemão e manter o alemão como uma língua forte. Tudo bem, cada um sabe o que faz. E um dia nós resolvemos chamá-los para brincar. Os 2 eram absolutamente sérios. Eles não, obviamente, falavam em alemão, então nós não sabíamos se nós estávamos sendo ofendidos ou se realmente eles estavam querendo chamar a gente para brincar. Mas a mãe arranhava um pouco o português e pedia para que realmente os filhos tivessem amiguinhos para que eles pudessem brincar. E um dia nós fomos conhecer a casa. Gente, que casa assustadora. Eu achava que a minha casa era a mais assustadora realmente da rua. Mas a casa desses caras bateu o recorde. Era uma casa de mais ou menos 3 andares.
Só que a gente entrava, obviamente, no térreo, ela tinha a parte de cima com os quartos e a parte de baixo uma adega. Era estranhíssimo o negócio. Ligava a piscina e salão de festa, mas era tão escura, mas tão escura que não dava para entender por que a própria luz não entrava nesses ambientes. Bom, a sala ela era toda de madeira escura, madeira bem marrom, quase preta, e os móveis eram escuros. Então, mesmo se você tivesse uma luz boa, ia reluzir toda a parte escura da casa. Então os móveis refletiam muita energia escura, a madeira escura, tudo fazia com que aquele lugar desse um ar sombrio. A madeira, quanto mais você pisava no chão, mais ela rangia. E isso, para uma criança, sei lá, de 10, 12, 15 anos, era bem assustador. A madeira rangeira, assim, você falava, cara, isso aqui vai virar uma cena de filme trágico, né? Já estou vendo que o Jason vai sair daqui de baixo. Bom, eu não fui sozinho, claro, né? Foi meu irmão e eu. E nós tínhamos também alguns outros vizinhos que foram, porque estavam no grupinho ali da rua e queriam também conhecer a casa. A casa das pessoas sempre foi uma curiosidade para todo mundo. Todo mundo queria apontar o dedo dizendo, eu entrei nessa casa, eu conheci essa casa, meu Deus, eu vi o que tem nessa casa. Mas naquele dia foi bem curioso, por quê? Nós subimos para o segundo andar para conhecer a casa. Aparentemente no primeiro andar era uma enorme, enorme sala de estar com a cozinha. No segundo andar você tinha que subir uma escada de madeira rangendo e ela era meio que em espiral. Então você subia fazendo ué, ué, ué. E meu irmão olhava para minha cara, eu olhava para a cara do meu irmão e falava, cara, aqui vai aparecer uma criatura do outro mundo com certeza. Os quartos eram quartos grandes, cada um dormia num único quarto, cada um dormia em seu quarto, tá? E obviamente o casal tinha um quarto de casal. Eles tinham uma coleção de bonecos do Lego, que era único no Brasil. Eu nunca tinha visto aquela coleção. E como o Lego é da Alemanha, eles traziam centenas de brinquedos da Alemanha, tudo Lego, Lego, Lego. Castelo de Lego, casa de bombeiro de Lego, bonecos do Lego que eu nunca imaginava. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui é o paraíso. Isso daqui é o Natal de uma criança. Eu fiquei extremamente impressionado. Bom, nós brincamos, nós nos divertimos. Mas, obviamente, que a pergunta que a gente sempre fazia para as casas desse tipo aos seus moradores era, e a sua casa é assombrada? Um olhou para a cara do outro, dos irmãos alemães, olhou e falou, a nossa casa é assombrada. Eu olhei para a cara do meu irmão e eu falei, vamos fazer uma expedição na sua casa? Tá, vamos. A gente esperou entardecer, porque nós não íamos ficar até a tarde mesmo, porque, infelizmente, né, eu tinha que voltar para casa para jantar com os meus pais. Geralmente o jantar acontecia 6h30, 7 horas, o mais tardar 8 horas da noite, quando meu pai realmente trabalhava até mais tarde. Bom, nós esperamos até umas 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde nós saímos para procurar fantasmas. Nós descemos as escadas com pequenas lanternas que eles tinham capacete, espada, coisas desse tipo de brinquedos mesmo, para a gente poder criar um ambiente lúdico de vamos caçar fantasmas. Era uma coisa legal. Até então, eu tinha medo dos fantasmas da minha casa, porque eu sabia que eles sim poderiam entrar no meu quarto à noite e me fazer mal. Eu nunca imaginei que existiam fantasmas na casa das pessoas ou em outros lugares a não ser na minha casa, porque eu achava que eles estavam atrelados ao meu pai, à minha mãe ou, obviamente, à casa. Então eu estava brincando mesmo. Eu não achava que iria ter um fantasma. Mas nós descemos a escada com muita cautela. Entramos em cada cômodo, na cozinha. Eu lembro que eu entrei naquela cozinha com uma lanterninha procurando fantasmas. E era divertido porque tudo dava susto. Uma geladeira que fazia barulho, rangia, dava susto. Uma pia gotejando dava susto. Um armário batendo dava susto. O vento uivando, soprando pela janela ou pela parte da fora da casa, dava um enorme susto.
Então, toda hora eu olhava para o meu irmão e nós saíamos correndo de um lado para o outro. Mas sempre parávamos falando, estamos na sala. Vamos procurar fantasmas na sala. E nós olhávamos por debaixo do tapete, atrás dos sofás, e nós nos escondíamos. Era uma brincadeira muito legal. E nós tínhamos percorrido a cozinha, os quartos e a sala. Mas faltava a adega. Meu irmão olhou para minha cara e falou, então, nós temos que descer, ver na adega se realmente tem alguma coisa. Eu falei, é melhor não. Os meninos da Alemanha olharam e falaram, não, vamos descer, a adega é o lugar mais assombrado da minha casa. Eu falei, não, melhor não. Meu irmão olhou e falou, eu vou descer. Eu falei, putz, então vamos. Nós descemos. A escada da adega era bem menor e ela tinha que sair por fora da casa. Então nós tínhamos que descer, sair pela parte da cozinha, por fora da casa, para poder entrar na adega e no salão de festas, que levava para a piscina. Nós descemos e eu olhava para a janela, porque na hora que a gente desce a escada do vizinho, dava para ver a janela de um dos quartos da nossa casa. Então eu acho que eu ficava com muito medo também, não somente de fantasmas na escada, mas de olhar e ver meu pai na janela apontando o dedo dizendo, tá na hora do jantar, volta. Que isso aí realmente podia acontecer. Bom, nós descemos aquela escada bem pequenininha, em zigue-zague, e entramos na adega. A adega tinha uma porta de madeira que rangia na hora de abrir. Ela estava caindo como se estivesse apodrecida por cupins que haviam comido ela. Era uma porta dividida em duas partes. Então a parte de cima era uma madeira trançada, só que não dava para ver dentro porque estava muito escuro. E no meio para baixo era uma madeira mais grossa, com desenhos de portas antigas, né? A famosa porta da casa da avó. Na hora que a gente abriu a porta rangendo, eu falei, putz, isso aqui não vai dar certo, a gente vai sair daqui nos gritos. Meu irmão com a lanterninha na frente, eu atrás e os dois irmãos da Alemanha dando risada, dizendo, e aí, vamos ou não vamos? Eu falei, putz, eles vão trancar a gente aqui, vai dar meleca. Bom, nós entramos bem tranquilos, com muito medo. Ele passava a lanterninha, porque nós não tínhamos luz, o lugar estava completamente escuro. Mas eu acho que também os alemães, eles fingiam que as luzes estavam desligadas. Uma casa daquele tipo não podia estar sem luz, mas eu não sei. E meu irmão passava a lanterna por cada canto para ver se de repente ia saltar alguma criatura, se de repente iria aparecer alguma coisa, mas nada aparecia. Nós tínhamos, por ser uma adega, como se fosse uma pequena vinícola mesmo, onde vinhos eram colocados na parede por meio de madeiras sobrepostas, né, em V, onde colocavam-se as garrafas de vinho. E embaixo nós tínhamos armários de madeira onde as pessoas abriam e guardavam coisas, mas nós não mexíamos, nós só olhávamos. Obviamente eu não imaginava que um fantasma poderia estar dentro de um armário, né? Não era um pique-esconde solitário, né? Opa, eu te achei, oh meu Deus, e agora? É a sua vez. Não. Então nós entrávamos bem devagar, olhando tudo, com medo de alguma coisa pular sobre nós. Mas a adega era bem pequena. E existia uma outra porta bem de frente que levava para o salão de festas. E nós olhávamos, procurávamos e não tinha nada. Aí os meninos, abra o salão de festas e vamos lá dentro. Eu falei, não, tá tudo muito escuro, não tem luz, vamos. Ele abriu a porta e a porta era de metal e ela abria bem pesado, você escutava a porta batendo. E nós entramos no salão. O salão, ele era de pedra fria no chão, totalmente escuro, mas eu não via nada de... É como se os móveis estivessem cobertos. Como se realmente existisse um cobertor sobre os móveis, protegendo os móveis. Sabe, como se... Depois eu percebi que eles gostavam de algumas festas e o grupo da Alemanha era bem festivo entre eles e a família tradicional alemã. Mas até então não havia festas. Eles praticamente tinham se mudado há pouco tempo para aquela casa. Parecia que todos os móveis
estavam sendo protegidos da poeira, cobertos por algum tecido. E nós entramos, pouco a pouco, e nós fomos com lanterna, olhando, e nada de fantasmas. Mas os lençóis eram complicados, porque quando você passava a lanterna, a sombra do lençol parecia que ela se mexia, e então dava um medo absurdo, porque poderia ser um fantasma atrás de um lençol, um fantasma atrás do móvel, um fantasma atrás de alguma coisa que poderia pular sobre nós. Bom, eu estava atrás, meu irmão estava na frente, eu falava, vambora, já tá tarde, tá escurecendo, melhor não brincar aqui dentro. Nós ficamos mais uma meia hora no salão, olhando, brincando com os lençóis, com os móveis. Mas na hora de ir embora, quando meu irmão entrou na adega, os meninos da Alemanha entraram e eu fui o último a entrar, aconteceu uma coisa. Eu lembro dessa situação. Eu senti um pesar no meu ombro esquerdo. Eu fiquei completamente paralisado. Eu não conseguia me mexer. Minhas pernas tinham travado. Meu corpo tinha como se fosse congelado. Era um arrepio que pegou minha coluna inteira. Esse pesar me arrepiou a região da nuca e da orelha. Era como se alguma coisa estivesse me segurando, dizendo, você fica. Eu fechei os meus olhos. Eu dei uma respirada bem forte. E eu virei. Na hora que eu me virei, eu vi o que estava dentro daquele salão de festas. Eu virei e eu lembro de eu levantar os meus olhos. Era uma criatura. A pele estava em decomposição, como se fosse um líquido marrom, algo bem claro, mas como se fosse algo escorrendo. Ele era meio esqueleto, com peles penduradas. E eu olhando para cima para procurar o rosto, e quando eu olho o rosto, eu o vejo em decomposição, dizendo, você fica. Eu acho que foi um dos gritos mais altos que eu já dei em toda a minha vida. Eu saí correndo daquela escada, subi, passei pela cozinha. Eu lembro de eu ter empurrado a mãe do menino. Eu saí correndo daquela casa. E eu entrei na minha casa como se não existisse mais nada na minha frente, igual uma bala. Isso aconteceu. Eu lembro de eu ter chegado em casa e a minha mãe estava na cozinha olhando, falando, ué, já brincou com os meninos? Eu falei, já, a gente já brincou. Eu vou tomar banho e já vou me preparar para o jantar. Eu acho que na cabeça da minha mãe, ela entendeu que eu estava com mais medo do meu pai do que realmente eu ter visto alguma coisa. Eu prefiro que ela realmente tivesse acreditado que eu estava com medo do meu pai. Mas era complicado saber que na casa das pessoas também tinha algo que pudesse se manifestar, como as coisas que se manifestavam na minha casa. Naquele dia em diante, eu comecei a perceber que tudo poderia estar realmente afetando a minha vida. Não somente as criaturas dentro da minha casa, mas um universo estava começando a se manifestar, a se abrir, a surgir dentro da minha consciência. O meu medo, obviamente, aflorou. Eu não vou negar para vocês que para uma criança de 14, 15, 16 anos, em 1980, 1985, na época, era mais ou menos isso. É algo assustador. Porque era algo assustador. Era algo que eu tinha que aprender a conviver. Era algo que eu tinha que aprender a enfrentar. Era algo que eu tinha que aprender a superar.
Só que eu não podia contar com os meus pais, eu não podia contar com ninguém, com nada. E isso realmente aconteceu. Essa é uma história real. Essa é uma história extremamente assustadora e que realmente eu havia me lembrado há poucos dias atrás e eu precisava contar para vocês. Bom, meus amigos, eu espero que vocês durmam depois dessa. Mas é real, isso realmente aconteceu e eu não havia comentado essa história, eu acabei lembrando esse fato e eu acho que realmente eu devia ter uns 14, 15 anos quando isso aconteceu e foi surpreendente, mas foi real. O mundo espiritual, ele nos cerca, ele nos afeta de muitas maneiras e nós nunca imaginamos realmente o que pode acontecer conosco, o que realmente eles desejam, o que eles querem, o que eles precisam. E nós nos tornamos agentes dentro desses universos da matéria e desse universo espiritual. Mas eu vou esclarecer para vocês mais para frente, ao longo dessa playlist, tudo o que aconteceu. A minha consciência ela foi se abrindo e houve o esclarecimento. Mas a priori eu quero que vocês entendam sobre a ótica de uma criança, o que realmente ocorre. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhem para todo mundo. Tio Spook, eu sei de pessoas que adoram essas histórias de terror, esses fatos. Eu vou mandar para essas pessoas. Mande, compartilhe, porque tem gente que realmente passa por isso, tem gente que precisa entender como tudo funciona. Tá bom? Compartilhem, divulguem o canal, divulguem para os seus familiares, para seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, seus amigos do trabalho, para que eles possam entender o que realmente ocorre no mundo espiritual. Tá bom? De coração, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um pulinho lá no casasassombradas.com.br, nossa lojinha do canal, para ajudar realmente na continuidade dos nossos projetos, da nossa vida aqui no canal, porque se depender do YouTube, é complicado. Tá bom? Agradeço de coração a todos vocês e espero vê-los então nos próximos episódios. E aí sim eu digo, bons sustos a todos nós.